Bom dia, estamos começando mais um Na Hora do Café, manhã de quarta-feira. Eu fui olhar aqui o meu roteiro e eu esqueci de atualizar a data, daí estava lá como dia 21, não, 21 foi ontem, hoje é 22 de abril, quarta-feira. Seguimos em nossa toada, começando mais um Na Hora do Café, esse encontro nosso, para nossa felicidade, que conseguimos cada vez mais trazer pessoas a participarem. Desde já, agradecendo a você que tem colaborado, nós temos 3 alternativas de você ajudar a manutenção do canal: Superchat, Depósito na Poupança ou Apoia-se. São 3 alternativas e assim nós continuamos cada vez mais fortes, unidos e juntos. A nossa primeira conversa, claro que é sobre a questão da ação do STF e de alguns órgãos de imprensa, também no Ministério Público, Procuradoria e o escambau, em partirem para tentar intimidar as pessoas que foram às ruas no domingo protestar contra o isolamento, e também havia manifestantes em favor de uma intervenção militar. Para quem me conhece sabe perfeitamente que eu não sou intervencionista, ainda que eu tenha a plena percepção e conhecimento e consciência de que alguns setores do Congresso Nacional, do Judiciário e da imprensa querem sim o enfrentamento, querem sim a ruptura. Eu não sou intervencionista, mas respeito todas as opiniões. Não é por eu não gostar de alguma coisa que eu não vou respeitá-la. É o caso da homofobia. Eu, por exemplo, eu não gosto, mas isso não quer dizer que eu não respeite. No entanto, o que a gente observa é que as vozes que mais se levantam contra a opção da defesa de uma intervenção militar são exatamente aquelas vozes que mais contribuem para a corrupção e que mais contribuem para degradar a imagem e o conceito da democracia junto à sociedade. Esse é um fato extremamente revelador. Quando você tem na Suprema Corte um ministro que advogou por uma facção criminosa, no caso o PCC, não é o PT, quando você tem o Supremo presidido por alguém que foi carregador de mala, de valise, de um dos maiores ladrões do país, fica difícil você defender o conceito de que o STF é uma casa ilibada. No entanto, o STF quer se posicionar como o guardião da democracia. Aí aparece o presidente da OAB, que chamou uma advogada de prostituta, e o resto das mulheres ficaram caladas, acovardadas. Está tudo, tenho até os prints, porque eu conheço a advogada a quem o presidente da OAB chamou de prostituta. A doutora Flávia, lá de São Paulo. Flávia Ferronato. E esse presidente da OAB é um verme igual ao pai que foi morto pelos grupos de esquerda num justiçamento por ele ter delatado companheiros. Essa é a versão correta, a versão oficiosa. Eles foram reescrevendo de acordo com as conveniências. Então, o que eu penso a respeito de tudo que aconteceu no domingo é que é muita hipocrisia, é muito cinismo das pessoas, das autoridades que subitamente ficam nas tamancas. Ai, meu Deus do céu, eles querem a volta do regime militar.
Agora, quando o MST invade propriedades, quando o MST atrapalha a vida dos brasileiros, aí a justiça fica de boa. Aí a mídia, olha, se tiver minha maconha, minha cocaína aí, tá liberado. Nós não precisamos deste tipo de exercício de filha da putice que o judiciário está fazendo, que a PGR está fazendo. Tratar como criminosos quem tem direito a ter uma opinião divergente é, no mínimo, uma leviandade sem tamanho dentro de uma sociedade que ainda não criminalizou o comunismo. Aqui está alguém que sempre vai defender a criminalização do nazismo, como já acontece. Mas também estará sempre aqui alguém que não aceita a não criminalização do comunismo. Todos os partidos de viés comunista e socialista, a exemplo do que acontece com os partidos de viés nazista e fascista, deveriam estar proibidos. Deveriam ser simplesmente colocados, não na clandestinidade, mas fechados. Porque imagina o seguinte, quando o PT, que não é nem... Eu tenho uma discussão se o PT é um partido de esquerda, para mim aquilo lá é só uma facção criminosa, com viés de esquerda. Quando o PT usa o fundo partidário para pagar salário para um ladrão, aí a justiça fica quieta, aí o TSE fica quieto, aí eles não falam nada, aí eles se calam. Na folha de pagamento do PT está um bando de criminosos, de bandidos já condenados, de ladrões, que nós pagamos através de impostos. E aí vem todo mundo, nós temos que defender a democracia. Que democracia vocês defendem, caramba? Vocês defendem a democracia dos seus privilégios, dos privilégios de quem tem dinheiro e de quem pode pagar para contar com o apoio de vocês. É essa democracia que o Centrão, que o Congresso Nacional, que boa parte do Judiciário e que a mídia defende. A democracia da impunidade, a democracia do crime, a democracia da bandalheira, a democracia da falta de vergonha na cara, a democracia do vício, do tráfico, da pedofilia. Essa é a democracia que é defendida por eles. E aí vem atacar aquelas pessoas que foram pedir intervenção militar. E esses caras que agora prometem perseguir aquelas pessoas não se sentem tocados e nem se sentem no dever de defender a democracia quando movimentos de criminosos como o MST, pessoal do Boulos, do PSOL, do PSTU, do PT, saem com bandeiras comunistas, saem com discurso de ódio nas ruas. Aí para eles é normal. Nós estamos vivendo um tempo de muitas revelações, de muitas descobertas. Nós estamos vivendo o tempo em que as máscaras estão caindo. Nós estamos vivendo o tempo onde o cinismo das pessoas está caindo. É fácil perseguir aquelas pessoas, porque nenhuma estava com o rosto coberto. Estavam lá com a cara limpa. Não igual aos vermes, os vagabundos, os sem vergonhas da esquerda que vão para manifestações depredar prédios públicos, vão invadir fazendas, propriedades produtivas.
Você lembra daquela ação das mulheres campesinas invadindo laboratórios? Aí a justiça acha normal. Aí a justiça acha plenamente das regras democráticas. Volto a dizer, não sou intervencionista, mas respeito o direito das pessoas se manifestarem. O que nós não podemos definitivamente aceitar e silenciar é diante da imensa hipocrisia que se tornou a defesa da democracia em nosso país. Vamos embora que tem bastante coisa aí pela frente. Antes disso eu vou tomar água. Eu troquei de copo porque uma pessoa numa mensagem de WhatsApp disse assim: Alfredo, aquele copo é de uísque, não de água. Vamos ver do que ela vai falar agora. E tomar o nosso cafezinho, que é um café excepcional, produzido pelo Rigno, lá em Piatã, na Chapada Diamantina. Esse produtor vem sendo nos últimos anos aquele que conquista a maior quantidade de prêmios. Impressionante a qualidade deles. E você encontra na Black Prime. Também coloquei aqui esse azeite Acústula, que é um azeite português que eu adoro pelo gosto. Só a embalagem dele já é um luxo, imagina o conteúdo. Estamos ainda na nossa caminhada rumo aos 100 mil. Devemos chegar no fim de semana a 81 mil inscritos. É uma conquista, nós não pagamos impulsionamento nem compartilhamento de conteúdo, mas contamos com algo muito mais importante, que é a sua participação e a sua força-tarefa em ajudar a compartilhar e a repartir os nossos vídeos em suas redes sociais. Se puder, participe do Superchat que está ativado. Vamos para as notícias. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar hoje um programa especial de crédito para micros e pequenas empresas no valor de 13,6 bi. Chama-se Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Vamos ver o que vai dar nisso aí. Porque não adianta conceder um crédito com a carência de 6 meses, que não dá tempo da pessoa começar a produzir. A carência mínima tem que ser de 12 meses, no mínimo. Em Portugal já falei que a carência é 36 meses. Sobre o obscurantismo da esquerda, ninguém sabe o que aconteceu com o Kim Jong-un, aquele gordinho assassino que é lá da Coreia do Norte. As secretarias estaduais de saúde divulgaram que até às 19 horas de ontem havia 43.368 casos confirmados, com 2.761 mortes. As mortes estão concentradas em São Paulo, Rio de Janeiro e em Pernambuco. Lembrando que São Paulo e Rio de Janeiro se esbaldaram no carnaval, né? Isso é a conta, não adianta me dizer que não se olha para trás. Não se olha para trás, mas é preciso relembrar o que aconteceu lá atrás. Vamos para as manchetes? Correio do Povo. População lota Orla do Guaíba no feriado de Tiradentes. A gauchada foi se esbaldar de cuia e mala para a beira do Guaíba. E está muito bonita a Orla, por sinal. Uma pena que ainda não conseguem chegar a um consenso sobre a revitalização do Cais do Porto, que é bem no centro de Porto Alegre, que ele merece um tratamento digno. Gazeta do Sul. Quem teve auxílio emergencial de R$ 600 negado pode fazer nova solicitação. Jornal NH. Brasil tem 53,4% de recuperados do coronavírus. Notícias do dia de Florianópolis. Ensino remoto esbarra na falta de acesso à internet em Santa Catarina. Gazeta do Povo. Golpes digitais aumentam com coronavírus. Folha de Londrina. Maringá regulamenta a prorrogação do ISS por 3 meses. Diário de Campos.
gasolina é vendida por R$ 13,38 e etanol a R$ 2,39 em Ponta Grossa. E na sua cidade? Dá quanto o preço da gasosa, como se falava antigamente? Jornal do Comércio do Recife. Recife recebe 42 mil novas doses de vacinação contra a gripe e será retomada nessa quarta. Nunca houve uma corrida tão grande de vacinação. Você lembra que tinha que fazer campanha na TV, não sei o que, se vacine agora. Agora é sem piedade. O Fluminense. Prefeitura de Niterói prorroga a quarentena até 30 de abril e amplia restrições de circulação com cidades vizinhas a partir de amanhã. Às vezes eu mesclo algumas notícias apenas para descontrair um pouco. Não vou fazer um programa policial, porque se eu fizesse vocês veriam que está morrendo muito mais gente de chifre do que de coronavírus. Os assassinatos de mulheres, a violência doméstica, está fazendo mais vítimas do que o coronavírus. Mas isso as lacradoras de plantão não estão reparando, não estão preocupadas, porque agora elas têm um foco achando que vão desgastar o presidente Bolsonaro. Então, a Folha de Vitória, eu peguei um desses títulos que são fantásticos, né? Homem é preso em Guarapari com carga de 700 quilos de queijo roubado em Minas Gerais. Male só. Jornal Extra de Alagoas, turismo no Brasil deve ter queda de 38,9% nos ganhos. Rapaz. Tribuna do Norte. Setor produtivo sugere retomada gradual de atividades econômicas no Rio Grande do Norte. Vai ter que fazer. As pessoas precisam comer. Correio da Paraíba. Segunda fase da vacinação contra a influenza é suspensa em João Pessoa. Secretaria Municipal de Saúde anunciou que hoje irá avaliar novas estratégias para a retomada do serviço. Se chegar a 1 milhão de doses de vacina numa cidade, elas somem em questão de poucos minutos. O Liberal de Belém. O EPA, que é a Universidade do Estado do Pará, antecipa a formatura de alunos de medicina em Belém e Marabá. Eu imagino o drama daquele menino, daquela menina, daqueles senhores, daquela senhora que estudou durante 7 anos. E aí na hora de fazer aquela festa bonita, que é uma festa também dos pais, aquele momento de regozijo, nada disso acontece. É a situação que está sendo enfrentada pelos 60 alunos do curso de medicina dos campi de Belém e Marabá, lá no sudeste do estado. A entrega dos diplomas, sem festa, sem pompa, sem aglomeração, será amanhã. E o pedido, no caso, foi dos próprios alunos. A região de Itabuna, Ilhéus tem 35 curados e 578 liberados. Eu fico sem entender as nomenclaturas. Curados, recuperados, liberados. É uma barafunda de nomes. Mas, na minha opinião, tudo isso é para diluir que o vírus existe e é perigoso, mas não é essa Coca-Cola toda. Como dizia um amigo meu, essa Fanta é grapete. Tribuna da Bahia, medo da Covid leva a população a abandonar animais em esgotos. A conta chega em vários níveis. As pessoas ainda conseguem se defender e os animais. A matéria é simplesmente assustadora. As pessoas passam e jogam dentro de esgotos. Tinha uma foto lá, uns 6 cães dentro de um lugar mínimo, jogados. Quem é mais animal nessa situação? É uma pergunta a ser feita. Cruzeiro do Sul, lá de Sorocaba. Comunidade católica arrecada 26 toneladas de alimentos para doação. Um belíssimo gesto.
As igrejas cumprem um papel fundamental em momentos como esse. Todas as igrejas. Eu não vou discutir aqui nomenclatura, não vou discutir aqui se o cara é charlatão, se o cara é oportunista. Não. Quem vai a uma igreja vai em busca de amparo espiritual. Sejamos francos. E as igrejas têm feito um trabalho magnífico de acolhimento espiritual. Hoje à noite mesmo eu participarei, por exemplo, de um estudo bíblico da minha igreja, online. Porque eu sei que eu preciso do reforço espiritual. E creio que todos nós precisamos. A Tribuna de Santos, municípios da Baixada flexibilizam restrições. Correio Popular de Campinas, exigência de máscara traz desafios. Comércio acredita em dificuldades para atender clientes se clientes não trouxerem equipamento de casa. Um problema seríssimo, né? Luvas descartáveis ainda já são encontradas, mas máscaras descartáveis têm um custo muito alto, né? Diário do Nordeste Fortaleza, taxa de letalidade por Covid-19 chega a 6% no Ceará, a maior até agora. Eu queria também entender como se dá o cálculo dessa taxa de letalidade. Se essa taxa de letalidade é sobre todos os casos, se ela é sobre os casos confirmados, se ela é sobre os casos confirmados e hospitalizados, se ela é sobre os casos confirmados, hospitalizados e em UTI. Mas isso fica tudo diluído, cada um calcula de acordo para dar o maior impacto. Campo Grande News, produção agropecuária do Mato Grosso do Sul deve ter crescimento de 14,5% neste ano em relação a 2019, apesar do vírus chinês. Creio que o impacto maior deve ser na produção no ano que vem. Atual Amazonas, governo federal distribuirá cestas básicas para índios, quilombolas e assentados. Se você olha, na verdade o federal fui eu que coloquei, porque eu li a matéria e vi. Mas assim, no atual Amazonas, cheio de anúncio do governo de Amazonas, da prefeitura de Manaus, e diz, governo distribuirá cestas básicas, daí não diz qual é o governo. E a pessoa pensa, ou o governador está fazendo, ou o prefeito está fazendo. Não, governo federal. Isso chama-se manipulação. Porque a maior manipulação é aquela, não é aquela mentirosa, escancarada, mas é aquela dissimulada. Estado do Maranhão, 139 profissionais de saúde infectados pela Covid-19 no Maranhão. Estado de Minas, novo decreto contra o coronavírus começa a valer nesta quarta em BH. O uso de máscaras passará a ser obrigatório, enquanto o distanciamento entre as pessoas dentro de uma loja será maior. Restrição da gratuidade do transporte público para idosos durante o horário de pico também entra em vigor. Ó, meus amiguinhos da minha idade para cima, vamos ficar em casa. Seria bom se tivesse possibilidade de fazer uma comunidade de jogo online de dominó, né? Aí sim. Diário do Rio Doce. Zema defende Bolsonaro e diz que há pessoas adotando totalitarismo contra o presidente. Não conheço o Zema, mas muitas vezes esse cara acerta, dá umas tabefadas que eu vou te contar. Essa é uma delas. O totalitarismo que o STF usa contra o Bolsonaro é uma coisa assustadora. O totalitarismo do Maia, do Alcolumbre e do Centrão e da oposição são vergonhosos, mas daí não pode. O totalitarismo da imprensa que tenta constranger o governo a todos os momentos, que tenta constranger os que defendem o governo. Os estereótipos que são dissimulados pela esquerda canalha contra quem defende o Bolsonaro. Aí, isso não é totalitarismo não, né? Ah, pro raio que os parta. Tribuna de Minas, Juiz de Fora, o uso de máscaras encontra resistência na população. Eu tenho para mim que isso passa pela questão cultural também, né? Folha da Manhã de Passos, projeto em Nova Resende troca máscaras por alimentos. Belíssimo projeto. Triângulo Notícias, Enem 2020 pode ser adiado por causa do coronavírus. Diário de Uberlândia, olha aí, nem só de vírus chinês se morre, meus amigos da imprensa. Da mesma forma que não houve só a morte da Marielle, tantas outras mortes impunes por aí. E o Diário de Uberlândia fala, pacientes com leucemia
seguem sem remédios para continuar o tratamento. Vamos para as redes sociais, que ainda tem a minha cipuada final, que eu estou afiadíssimo para essa. Por falar nisso, antes de entrarmos nas redes sociais, enquanto você toma um café junto comigo, se puder, ajude-nos no superchat, que nós queremos fazer um investimento. Ontem estive na Leroy e comprei a madeira para fazer o novo cenário, que deve estrear até o fim de semana. Vai ficar bonitinho, já lixei as tábuas todas. Que voltam daí aqueles meus comentários mais curtos, como o meu amigo Otton gosta tanto. Então, Jornal da Cidade Online. PM do ditador Witzel prende arbitrariamente mulher e filha de deputado desafeto do governador. Esse momento está servindo para as manifestações mais doentias dos lados mais perversos de vermes como Witzel. De Brasília, Câmara pode votar crédito para micro e pequenas empresas nesta quarta. Já falamos dessa matéria lá em cima, o Justiça em Foco não teve atualização. Misto Brasília. DF começou ontem serviço de testagem de novo coronavírus. Quando você ouvir falar em Distrito Federal, é uma unidade só, não tem municípios. Eu, por exemplo, sou do Guará, que não é um município, funciona como um bairro, ainda que tenha mais de 100 mil habitantes. Normal. Os dois lugares onde mais existe uma maior quantidade de casos, nós temos no Plano Piloto e em Águas Claras. Águas Claras, que concentra a maior densidade populacional de Brasília, do Distrito Federal. E o Plano Piloto, onde estão moradores de uma faixa etária mais elevada. Vamos para as agências pelo mundo? País de Montevidéu. Máscaras são obrigatórias em supermercados, entre a escassez e a preocupação com a insalubridade das mesmas. Lá no Uruguai, alguns supermercados disponibilizam máscaras, mas daí a pessoa fica assim, pô, vou usar essa máscara aqui, será que foi bem higienizada? Será que está limpinha? Será que o cara não estava com coronavírus? Problemas, né? El Mercúrio do Chile, mais de 500 mil alunos que hoje estão sem aulas estudam em comunidades que não registram casos de Covid-19. Isso acontece no Brasil. Andina do Peru, construção civil quer liderar a reativação da economia peruana assim que terminar a quarentena. Está todo mundo querendo trabalhar. Como diz um amigo meu lá do Recife, Alfredo, só quem não quer trabalhar é o pessoal da esquerda, mas nunca quiseram, né? Deutsche Welle. Oktoberfest de Berlim é suspensa. Entrei em contato ontem com o pessoal de Santa Cruz do Sul, que realiza uma belíssima Oktober, e também entrei em contato com a assessoria de imprensa de Blumenau. Não me responderam porque ontem era feriado. Para saber se as Oktobers aqui do Brasil continuarão em suas datas pré-programadas. Rádio França Internacional, quarentena aumenta a violência urbana na periferia de Paris. Fome, velho, falta de droga, leva a explosão de violência. Uma notícia que decepciona um pouco aqueles que acham que o japonês é tão cordato, veja bem, da NHK, Premier japonês pede por uma maior colaboração da população no combate ao vírus chinês. É uma manchete estranha, né? A gente pensa sempre que lá todo mundo pediu, todo mundo vai fazer. RTP, Marinha Portuguesa cria protótipo de ventilador de baixo custo. O ventilador é a respiração mecânica, né? ANSA da Itália revela que o país tem quase 52 mil pessoas curadas de Covid. Apenas em abril o crescimento é de mais de 100%. Financial Times, restaurantes, hotéis e academias de ginástica enfrentam um futuro de distanciamento social. Fique certo de uma coisa, quando você voltar para a vida normal, se você está em reclusão, em isolamento, em quarentena, haverá um outro mundo. Aquela coisa de ficar se abraçando, beijinho para cá, beijinho para lá, acabou, velhinho.
vai ser uma outra realidade na relação interpessoal. Tenha certeza disso. La Vanguardia de Barcelona, lembrando que a Espanha é dominada por partidos esquerdistas, né, pela esquerda. Então, olha só, a vigilância da Guarda Civil nas redes sociais, uma nova tormenta política, um novo pânico para o cidadão. Agência Brasil, um assunto que me preocupa, aumento do consumo de álcool preocupa no período de confinamento. Vocês viram, né? Eu mesmo me controlo, não abri as cachaças que o meu amigo Carlos Vieira trouxe, que o meu amigo Roberto Carvalho trouxe e que outras pessoas mandam, bebidas, até porque tem uma demanda de trabalho muito grande. Vamos tomar uma água? Antes de finalizar, eu quero conversar com vocês sobre uma questão que é muito preocupante para mim. Existem jogadores de futebol que, depois de terem feito sucesso, sofrem com o ostracismo. É uma coisa assustadora. Não sei se eu já lhes contei o episódio de quando eu conheci Nilton Santos. E ele veio me perguntar: você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu fui? Eu disse: não, eu sei quem você é. E o que a gente observa é que entre os políticos, entre as pessoas públicas, isso também acontece. Houve um tempo em que, quando a pessoa ficava em baixa, ela virava cantora gospel. Você lembra? Simone, várias outras vozes ficaram assim. Aí depois, quando entrou em baixa, virou bissexual, por causa da Daniela Mercury e outras pessoas. Elas precisam causar para se manterem em evidência. No caso específico do que eu quero retratar agora, é a assustadora incapacidade de calar a boca do FHC. Ele foi um presidente que comandou um sistema de corrupção violento. Só não foi investigado pela questão do lapso temporal, porque já não dava mais para investigar muitos dos crimes, na visão de alguns atores da justiça. Já não dava mais para investigar a bandalheira que foi a privatização. E eu não estou dizendo que a privatização não deveria ter sido feita, deveria, mas que ela foi uma bandalheira, uma roubalheira sem tamanho, com subvalorização do patrimônio público, sem a manutenção de salvaguardas, com a criação destas porcarias chamadas agências reguladoras. FHC é um ente pernicioso na história política. Ele, na verdade, foi quem gestou o ovo da serpente chamado PT, chamado petismo. Não por acaso, a maior parte das principais lideranças do PSDB foram cooptadas e fizeram parte dos grupos de assalto que os governos petistas comandava. E, em um certo sentido, ainda comanda nos estados do Nordeste. E o FHC, que é um senhor que deveria ficar quieto, deveria ter pelo menos vergonha na cara. Ele que é motivo de chacota por N coisas, ele que não consegue explicar a fortuna pessoal, o apartamento em Paris que é de um amigo, o filho que não é dele que recebe uma pensão altíssima. Como alguém que se vangloria de ter sido professor e foi em alto exílio para o exterior e na volta ganhou um prêmio, uma bolsa anistia, como alguém que foi presidente da República, que foi senador, que deve ter uma renda mensal aí de 50 mil reais, consegue manter esse padrão dele? Bom, são coisas que eu não quero nem entrar nesse mérito. No entanto, o que me deixa
realmente pasmo é a sua incapacidade de ficar quieto, de calar a boca. Poderia repetir a frase que o Juan Carlos falou para o Chaves numa reunião: por que não te calas? Porque ele não tem o que fazer. A mais recente: a gente tem que ter paciência com o Bolsonaro. Cala a boca, ô ladrão de meia tigela. Quem é você para dar conselho para alguém? Vá dar conselho para a sua turma. O brasileiro já o rejeita naturalmente. É impressionante o nível de rejeição que as pessoas têm pelo PSDB. Ontem eu falei de um grupo de paulistas, de tucanos paulistas, que sonhavam em resgatar uma determinada figura, mas houve uma enxurrada de críticas. O PSDB ao lado do PT, de quem é irmão siamês, porque o PSDB surgiu como um partido social-democrata, e eu sei porque eu participei do processo de criação e de fundação do PSDB. Então, se é uma coisa que eu vivenciei, foi a criação desse núcleo. Começou no MUP, Movimento da Unidade Progressista, do qual faziam parte vários deputados de esquerda, inclusive o falecido Sicmaringa Seixas aqui de Brasília, e a gente tem Hermes Zanetti no Rio Grande do Sul, você tem Vicente Bogo em Santa Catarina, você tem, eu não vou me lembrar do nome, Cristina Tavares em Pernambuco, várias pessoas que reuniam entre sociais-democratas, democratas cristãos e esquerdistas. Eles criaram o PSDB com a visão social-democrata, mas que era uma visão, era na verdade um PT um pouco desidratado, que foi cada vez ficando mais parecido. E hoje eles estão juntos. Basta observar que o Dória lambe os pés do Lula, querendo o apoio do Lula nas eleições de 2022. Mas o FHC toda hora tem que falar alguma porcaria. Toda hora que ele fala, ele não sabe, mas ele reaviva o nojo e a repugnância que os brasileiros têm por ele. O FHC faz a seguinte análise que a gente precisa prestar bem atenção. Ele diz que o grande problema para derrubar Bolsonaro é que ele continua com respaldo junto ao seu eleitorado e que é preciso ter paciência para que as estratégias de desgaste do Bolsonaro, orquestradas pelo Supremo, orquestradas pela gangue política do Centrão e da oposição no Congresso Nacional, e principalmente pela mídia, que a ação cotidiana desses três fatores dilapide o patrimônio político e a representatividade política do Bolsonaro. É por isso que ele diz: tem que ter paciência com Bolsonaro. Na verdade, FHC, você sabe que está falando porcaria, mas como ele não consegue ficar quieto, ele solta asneira em cima de asneira. Por que não te calas? Verme inútil que levou o Brasil aos governos da roubalheira do PT, e volto a dizer, partido do qual você é também um dos mentores dentro desse conceito de governos saqueadores e dilapidadores de cofres públicos. Eu acho que a memória do FHC poderia ser recuperada daqui a 50 ou 100 anos se ele falasse menos e fosse para a sua reclusão curtir os chifres, ler os livros e tentar entender por que o Brasil o rejeita tanto assim. Se a FHC diz que é preciso ter paciência com o Bolsonaro, eu retruco: nós não temos paciência contigo. Por que não te calas? Vamos chegando aqui ao final do nosso Na Hora do Café. Foi muito bom estar na sua companhia, foi muito bom compartilhar esses momentos, e nós nos vemos de novo amanhã
para mais um encontro, para mais uma troca de energias e de muita luta em defesa do Brasil. Que Deus nos abençoe e até lá.